Ora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de altafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem voltando ele do campo, diga, chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes, prepara-me a ceia, e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samária e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo, Jesus, Mestre. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu-se aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem o voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Até aqui. Irmãos, a palavra que Deus traz nessa tarde, ela nos adverte sobre vários assuntos que são de grande importância para a salvação da nossa alma. No primeiro momento, o Senhor destaca sobre os escândalos, e quando ele fala escandalizar-se, ele traz aqui, irmãos, a mensagem do que nós encontramos em Cristo, o nosso modelo. Se somos cristãos, se trazemos em nós a imagem do Senhor, tudo aquilo que nós procedermos contrário aos ensinamentos que vieram pelo Senhor, o escândalo daquilo que nós professamos enquanto fé, e o mundo não trará e não verá em nós aquilo que o Senhor e que o próprio apóstolo nos ensinou. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, no momento em que as nossas obras não correspondem com o Evangelho, com os mandamentos da palavra, nós trazemos o escândalo para dentro de nós, e aqui o Senhor disse de forma muito clara, Ele deu alguns exemplos muito extremos para que nós pudéssemos entender a importância disso aqui. Seria melhor que tal homem amarrasse no seu pescoço um nó de altafona que se usava para os grãos na antiguidade, rodas de pedra pesadas, e se lançasse ao mar, do que fazer tropeçar um dos pequeninos. Ou seja, irmãos, aqueles que buscam a Cristo, salvar sua alma, e em nós não encontra aquilo que espera-se como obras de um cristão, escandalizando-se em nós, melhor seria que nós assim procedêssemos do que trazer em Cristo
um escândalo e fazer um dos pequeninos do Senhor desviar-se do seu caminho. Por isso, nesta palavra, o Senhor nos orienta para que cada um de nós, dentro da doutrina e do Evangelho, possamos cuidar das nossas obras, não que sejamos modelo, porque nós não somos modelo de ninguém, mas que tenhamos o exemplo. O nosso modelo é Cristo. Glória ao nome santo do Senhor. Se nós fizermos um desses pequeninos tropeçar, que fim triste será o nosso. E esta palavra nos encaminha para a salvação da nossa alma. Porque quando ele fala sobre estas obras e na sequência ele traz o poder do perdão, nós temos que, irmãos, nos atentarmos para este mandamento, que é o exercício do perdão. E muitas vezes nele nós tropeçamos e achamos que tudo está bem. E quando o Senhor diz aqui no perdão, quando perguntaram para ele, quantas vezes, numa outra parte, Pedro perguntou para o Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Ele já colocou 7 vezes, querendo já relevar a resposta do Senhor. O Senhor disse para ele, não digo 7, talvez naqueles segundos ou milésimos de segundo ele deve ter sentido contente, pensando, 7 foi muito, mas o Senhor disse, eu digo 70 vezes 7. Glória ao Senhor. E sobre o perdão, irmãos, que é a palavra desta tarde, tenhamos claro isto aqui. A nossa salvação foi proclamada pelo perdão dos nossos pecados, mas muitos não chegarão a Deus, não pelos seus pecados, os quais foram perdoados, mas por não ter perdoado aqueles que o procurou o perdão. Isso é grave. E o povo está esquecendo disso, porque perdoar é exercitar o amor, perdoar é exercitar a caridade, perdoar é ser cristão. Glória ao nome santo do Senhor. Está dentro da palavra